Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa terceira unidade aqui do nosso curso de licenciatura em computação modalidade à distância. Nessa terceira unidade nós vamos estudar estatística descritiva. E exatamente qual é o conteúdo dessa nossa primeira videoaula? Nessa primeira videoaula nós vamos explorar um software, um programa chamado de R. Esse programa ele é livre e ele é desenvolvido por uma comunidade de desenvolvedores e o objetivo desse software é justamente auxiliar as pessoas, os seus usuários, para cálculos de estatística, probabilidade, análise de dados. Então o objetivo dessa nossa primeira videoaula é introduzir esses aspectos fundamentais desta aplicação. Então agora eu peço um favor para você. Entre na nossa página aí no Moodle da nossa unidade, unidade 3, aqui da nossa disciplina, e lá você vai encontrar um link para você baixar esse aplicativo para o seu computador. É um aplicativo livre, gratuito, leve e disponível para uma série de sistemas operacionais. Então se você usa Windows, tem a versão para Windows, se você não usa Windows, também tem as versões apropriadas. Então eu peço agora para que você pause esse vídeo, que você vá lá, instale esse programa, é super simples, o download é super rápido e assim que estiver pronto, você volta e aí eu vou mostrar para vocês os fundamentos do uso desse programa. Beleza, pessoal? Então instala aí, vou esperar vocês. Até daqui a pouco. Muito bem, agora vocês estão acompanhando aí a nossa gravação pelo computador e eu espero que tenha ocorrido tudo bem com a instalação do software R aí na máquina de cada um de vocês. Então, a partir de agora eu vou ensinar os fundamentos do uso desse software, tá bom? Então aqui nesse caso eu estou usando uma máquina e aqui no meu desktop tá o link para esse programa que chama R, tá bom? Esse x64 é a plataforma do meu computador, tudo bem? Se seu computador for de 64 bits também vai aparecer um x64. E o 350 é a versão atual do software que eu estou usando, tá? Então eu vou clicar aqui dentro, vou dar um clique duplo e vai abrir. Então essa é a interface do R, que você deve estar vendo aí no seu computador, tá bom? E o R, ele é um programa que essencialmente funciona através do uso de linhas de comando, tá bom? Então a gente vai evitar ao máximo clicar em botões aqui nesse programa. A maioria das coisas que a gente vai fazer são digitadas, tá bom? Ele vai executar os comandos à medida que a gente digita. Então, para que a gente possa aprender assim os fundamentos desse software, que a gente vai usar ele daqui em diante na nossa disciplina de probabilidade e estatística, vamos começar bem devagar, tá bom? Então é o seguinte, dentro desta janela, aqui você tem o console do programa, tá bom? Dentro desse console, você tem esse cursor em vermelho, tá bom? Esse cursor, você pode simplesmente digitar qualquer coisa, ó, e ele vai aparecer aqui. Se você dá backspace, claro, apaga o comando. E vamos começar bem devagar, tá bom? Então esse console, ele serve de imediato para ser uma calculadora para a gente, tá bom? Então vamos colocar aqui, por exemplo, as operações elementares da aritmética. Digamos que você queira fazer 2 mais 3. Você digita 2 mais 3 e aperta Enter. Pronto, ele vai dar o resultado que é 5. Vamos fazer outra operação aritmética. 2 menos 3. Você digita Enter, ele dá menos 1. Vamos fazer a próxima operação aritmética, que é a operação de vezes. 2 vezes 3. Se você dá Enter, dá 6. Perfeito? E vamos fazer agora a divisão, que é o uso de barra, e aí você tem 4 dividido por 2, que é a barra, e pronto, tem 2. Então essas são as operações aritméticas. Além de tudo, você pode usar também os parênteses para compor essas operações todas de uma vez só. Então você pode fazer 2 vezes 3 mais 5 menos 4, tá bom? Se você dá Enter, ele vai calcular. Lembrando que uma vez que você tem parênteses, ele vai entender que você primeiro tem que calcular o parênteses primeiro. Então, nesse caso, ele fez 3 mais 5, que é 8, 8 vezes 2, que é 16, tá bom? 16 menos 4, claro, que dá 12. Então, essas são as operações aritméticas fundamentais, incluindo o uso de parênteses.
Se você quiser, você pode usar mais de um parênteses na mesma conta se você tiver um encadeamento de operações. Então você quer fazer 2 dividido por 1 mais 3 vezes 2 mais 4. Sei lá. Ó, então veja o que vai acontecer. Eu primeiro executo esse parênteses, tá bom? Multiplico por 3, somo 1, depois este resultado, eu uso este resultado para dividir por 2. Perfeito? Então se eu aperto Enter, aí está a resposta 0.105263,2. Legal? Mas é óbvio que o programa R, ele não é simplesmente uma calculadora, tá? Ele é uma interface de programação e de análise de dados e a gente vai aprender isso ao longo dessa disciplina, tá? Então a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é o conceito de variável. Variável é um objeto dentro da interface do R, tá? Que vai permitir com que a gente armazene algum valor. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, vou digitar variável. E essa variável é o nome da minha variável, tá bom? E como que eu atribuo um valor para essa variável? Eu vou colocar uma seta usando o sinal de menor e um sinal de menos. Então perceba que ficou parecendo uma seta, tá bom? E vou dar um espaço e vou digitar qualquer valor, por exemplo, 8. Então o que o interpretador de comandos está entendendo aqui no meu R? Que eu estou atribuindo, então esta seta aqui, ó, significa que eu estou atribuindo a esta variável o valor 8. Se eu dou Enter, nada acontece, porque essa é uma operação que não tem saída, ou seja, ele não fez nenhum cálculo, não retorna nenhum valor. Ele simplesmente pegou esse número e gravou dentro da minha variável. Agora, como é que eu uso a variável dentro do R? Por exemplo, se eu digito variável mais 2, o resultado obviamente é 10, porque ele recupera o valor da variável e soma 2. Entenderam como é que funciona? Então vamos colocar uma nova variável aqui. Vamos chamar essa variável de n, tá bom? E n para mim vai ser a variável com valor 10. E agora, o que acontece se eu multiplico a variável, que é essa daqui que eu criei em cima, vezes meu n? Obviamente o resultado é 80. O que acontece se eu pego a minha variável e elevo ao meu n? Lembrando que o símbolo do chapéu, o acento circunflexo, é a exponencial, é a potenciação. Eu aperto Enter e pronto, aí está a resposta. Legal? Então, o R ele é muito útil porque ele permite com que você faça uma série de cálculos de maneira muito ágil, usando especialmente o conceito de variável, tá bom? Então, agora que você já conhece a ideia de variável, que você já conhece as operações elementares da aritmética aqui no programa, que você já conhece o uso de parênteses, vamos então te ensinar algumas coisinhas mais simples para você ir se acostumando, tá? Então, digamos que eu queira salvar um cálculo. Então, para salvar um cálculo, você clica aqui em Arquivo, perfeito, e você vem aqui, ó, em Salvar área de trabalho, tá bom? Então, vamos clicar aqui em Salvar área de trabalho. Bem, eu vou colocar esse arquivo aqui na área de trabalho do meu computador e vou chamar aqui de, sei lá, de teste, tá bom? E lembrando que eu preciso colocar uma extensão. A extensão que eu vou colocar é essa extensão aqui, rdata, tá bom? Que é o arquivo nativo do R. Então, se eu salvo, olha lá, ele já automaticamente faz um comando aqui e este documento todo que eu criei foi salvo neste arquivo. Além de salvar a imagem dessa conta, uma outra operação que eu posso fazer é salvar o histórico do cálculo, tá? Então, outra opção que eu quero ensinar para vocês é essa aqui, arquivo salvar histórico. Então, aqui na minha área de trabalho, eu vou colocar um arquivo chamado teste histórico e vou salvar com extensão txt, que é a extensão de texto dos computadores, tá bom? Então, eu salvo. Pronto. Feito isso, vamos fechar o programa para você entender agora o que vai acontecer.
Vamos fechar, clica aqui no xizinho, a gente já salvou, então a gente não precisa se preocupar com essa mensagem e pronto. Aqui na minha área de trabalho, você vai perceber que tem dois arquivos. Um chamado de teste, que é a área de trabalho do programa que eu salvei, e outro é o teste histórico, que é um arquivo de texto que eu criei. Clica nesse teste histórico para você ver. Olha só, ele gera um arquivo texto que você pode enviar para qualquer pessoa. E ele contém o histórico dos comandos que você executou. Concorda comigo? Fecha esse arquivo teste histórico. E agora, vamos novamente abrir o R para ver se a gente abre o nosso arquivo teste. Então, abra aí o R novamente, tá bom? Você percebe que ele está zerado, não tem nada mais, porque a gente fechou o programa. Agora eu quero carregar a imagem que eu acabei de salvar. Então, você coloca aqui, ó, carregar área de trabalho. Lembra que antes a gente foi em salvar, agora vamos carregar a área de trabalho. Aqui dentro da minha área de trabalho do computador, eu escolho o arquivo teste, que foi o arquivo que eu salvei, e abro. Aqui que eu quero que você preste bastante atenção. Quando eu abro esse arquivo teste, ele não carrega automaticamente o histórico. O histórico fica salvo naquele arquivo texto individual. Mas o mais interessante, mesmo não carregando o histórico do cálculo, todas as variáveis são resgatadas. Vocês se lembram que eu tinha uma variável chamada n? Então digita n e aperta Enter. Pronto, ele resgata o valor dessa variável. Lembra que a gente tinha uma variável chamada de variável? Se você entra e dá Enter, pronto, fica carregado aí o valor dessa variável. Perfeito? Então agora, vamos fechar esse arquivo e vamos começar um novo. Então como é que eu faço para criar um novo? Então você vem e clica em novo script. Pode fechar esse aqui, salvar. Opa, fechei sem querer, desculpa. Muito bem, então agora vamos começar um novo. Vamos começar agora aprendendo as operações que envolvem vetores, tá? Então, se você se lembra, nós aprendemos vetores e matrizes lá na disciplina de álgebra linear. E eu vou precisar resgatar esses conhecimentos aqui nessa disciplina, porque a gente vai precisar dela já já. Então, para a gente construir um vetor, o conceito é o mesmo. Então, eu vou precisar atribuir, por exemplo, eu vou chamar uma variável de v. V, para mim, vai ser um vetor. E eu vou atribuir a esse v um determinado vetor. E que vetor é esse que eu quero construir? Por exemplo, eu quero construir o vetor que tem coordenadas 1, 5, 9 e 10. Esse C significa combinar estes elementos. Então, quando eu digito C, abro e fecho parênteses e coloco esses elementos aqui dentro, pronto, você está colocando o vetor de coordenada 1, 5, 9 e 10 dentro de V. Então, se eu dou Enter, naturalmente nada acontece. Por quê? Porque ele salvou o conteúdo desse vetor dentro dessa variável. Se eu digito V e dou Enter, pronto, aqui aparecem as coordenadas do meu vetor, tá bom? Digamos agora que eu queira resgatar uma determinada posição desse vetor. Então eu digito V, uso colchetes e digito 2. Isso, por exemplo, vai resgatar o segundo número aqui do meu vetor. Então, se eu dou Enter, V2 puxa na memória a segunda posição do meu vetor. E qual é a segunda posição do meu vetor? Nesse caso, é o 5. Concorda? Digamos agora que eu queira alterar apenas a terceira posição desse vetor V. Então, eu uso V3, ok? Uso os símbolos de atribuição, que a gente já conhece, e vamos colocar 0. Pronto. Se eu peço para o R imprimir na tela o vetor V, você vai ver que o vetor agora passa a ser 1, 5, 0, 10. Ou seja, a terceira posição do vetor V foi trocada, né, de 9, foi trocada para 0. Então, esse é um vetor. Vamos colocar agora outro vetor. O meu outro vetor que eu vou colocar é o vetor, sei lá, vamos chamar de vetor W. Vai ser o vetor, tem que colocar o C, não esqueça do C, para gerar um vetor a partir dessa combinação. O C que eu vou usar vai ser o vetor 3, 0, menos 1 e 4.
Então, olha só, agora eu tenho um vetor W que tem como elementos, que tem como entradas 3, 0, menos 1 e 4. E se eu somo o vetor V com o vetor W e você dá Enter, repara que ele soma esses dois vetores coordenada a coordenada. Então, 1 com 3 dá 4, 5 com 0 dá 5, 9 com menos 1, quer dizer, 9 não, né? Porque a gente trocou por 0. 0 com menos 1, e 10 com 4, 14. Então, este é o vetor V mais W. Lembrando que eu não estou somando mais este sujeito aqui. Eu estou somando este sujeito, porque eu troquei a posição desse 9 com esse 0. Além do uso de vetores, a gente também pode criar uma matriz. Então, vamos colocar aqui, vamos chamar de T, sei lá, vamos criar uma matriz. Como é que eu crio uma matriz? Lembra que C é o comando para a gente gerar um vetor com esses elementos aqui? Agora, eu vou chamar de T uma matriz, então o comando é matrix, tá bom? E aí eu preciso informar as dimensões dessa matriz. Então, para informar as dimensões, eu uso nrow igual a 2 e ncol igual a 2. O que significa esse nrow? É o número de linhas, tá bom? Então eu quero que T seja uma matriz com duas linhas e ncol é o número de colunas. Então essa minha matriz T, ela tem o quê? Duas linhas e duas colunas. Dou Enter, pronto. Se eu digito T e peço para o R imprimir, ele vai imprimir essa matriz e ele vai colocar NA, 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 NA. O que isso significa? Que não tem nenhum valor dentro dessa matriz ainda, tá bom? Bem, então vamos atribuir valores para essa matriz? Como que eu atribuo valores? Eu posso muito bem, vamos colocar aqui a matriz identidade. Então a matriz identidade, ela tem, olha só como que é o comando para a gente colocar valores dentro dessa matriz. Eu abro e fecho, né, os meus colchetes e aqui dentro eu coloco a linha e a coluna. Então, por exemplo, a matriz T, linha 1, coluna 1, eu quero que tenha o número 1. Perfeito? A matriz T, linha 1, coluna 2, eu quero que tenha o número 0. A matriz T, linha 2, coluna 1, eu quero que tenha o 0. E o T, no 2, 2, ou seja, segunda linha e segunda coluna, eu quero que tenha o número 1. Joia? Então, se você percebeu bem, nós preenchemos essa matriz com esses números. Aperta T, dá Enter e pronto, aqui está a nossa matriz identidade, que é a matriz que eu estou chamando de T. Perfeito? Além disso, gente, vamos construir uma outra matriz. Vamos construir uma matriz A, tá bom? E a gente vai construir uma matriz também 2 por 2. Joia? Então eu uso o mesmo comando, nrow igual a 2, ncol igual a 2. Beleza? Agora, eu quero multiplicar a matriz T pela matriz A. Para a gente multiplicar matrizes, a gente não pode simplesmente usar a multiplicação usual aqui no R, que é a multiplicação dada pelo asterisco. Porque se você multiplica essa matriz, você vai ver que não vai dar certo, tá bom? Então a nossa estratégia é a seguinte, vamos multiplicar usando porcentagem, cifrão, porcentagem A. Este comando agora é o comando que vai multiplicar essas matrizes igual a gente viu na disciplina de álgebra linear. Então antes da gente multiplicar, vamos só fixar aqui alguns valores para essa matriz A. Então 1 é 0, 1, 2 é 3, sei lá, estou preenchendo aqui. A, 2, 1 é 4, A, 2, 2 é menos 1. Então vamos colocar a matriz A, pronto. Agora, se eu pego a matriz T e faço a multiplicação de matrizes com A, você percebe que dá a mesma matriz. Por quê? Porque, obviamente, T é a matriz identidade. Bacana, não? Então agora nós já temos duas matrizes, nós já sabemos qual é o comando de multiplicação de matrizes, nós já sabemos somar vetores e etc, tá bom?
O que é importante que você perceba? Se eu digitar T vezes A, olha lá, é muito diferente de T porcentagem estrela porcentagem A. Esta multiplicação é a multiplicação de matrizes usuais. Esta multiplicação, bem, essa multiplicação aqui, gente, é a multiplicação de elemento a elemento. Então, se você perceber bem, ó, 1 vezes 0, 0. 0 vezes 3 é 0. 0 vezes 4 é 0. E 1 vezes menos 1, menos 1. Então, essa multiplicação, ela é uma multiplicação que acontece coordenada a coordenada da matriz, tá bom? Agora, se eu coloco o símbolo de porcentagem, isso significa que eu estou fazendo o quê? Que eu estou fazendo a multiplicação de matrizes daquele jeito lá que a gente aprendeu na disciplina de álgebra linear e vetorial para computação. Beleza? Gente, agora olha só que interessante. Vamos aprender alguns comandos essenciais aqui, tá bom? Uns comandos de linguagem de programação. Gente, olha só. Imagina que você queira construir uma matriz 10 por 10 que seja a matriz identidade, tá bom? Então, de acordo com o que você acabou de aprender, vamos dar um nome para essa nova matriz. Vamos chamar essa matriz de K, tá bom? E eu quero que ela seja uma matriz 10 por 10, então ela tem que ter 10 linhas, 10 colunas, beleza? E eu quero que ela seja a matriz identidade. O que isso significa? Que nesta diagonal tem que ser tudo 1, não sei se você se lembra disso, lá na disciplina de álgebra linear. Tudo isso aqui tem que ser tudo 1, e aqui tem que ser cheio de 0, e aqui tem que ser cheio de 0. E aí você vai falar, nossa, professor, mas aí eu vou ficar até amanhã fazendo essa matriz K, digitando entrada por entrada o valor dessa matriz. Mas veja, gente, o objetivo do programa R é facilitar a sua vida, tá bom? Então vamos aprender a preencher, a gerar dados usando estruturas de laço dentro do R, tá bom? E controle de fluxo dentro do R. Então, olha só, vamos fazer um experimento. Quero introduzir para vocês um novo comando dentro do programa R, que é o for, tá bom? Esse for vai fazer uma variável rodar dentro de um intervalo. Então, olha só que bacana. Então, eu vou chamar esse comando for, vou abrir parênteses, tá bom? Vou digitar i e vou colocar in e vou colocar 2 pontos 10. Vamos pensar o que está escrito aqui. Então, esse for vai fazer esta variável i rodar de 1 até 10. Perfeito? E aí, o que vai acontecer dentro desse for, eu coloco agora entre colchetes. Então, à medida que o i vai rodando de 1 até 10, olha só o que vai acontecer. Eu quero que um j também rode de 1 até 10. Então, dentro dessas chaves, eu vou colocar um for j, ok? E também de 1 até 10. Abro e fecho mais uma chaves. Então, olha só que interessante. Esse primeiro for vai fazer o i rodar de 1 até 10. Esse segundo for vai fazer o j rodar de 1 até 10. Então, à medida que eu rodo de 1 até 10, o i e o j, eu estou fazendo o que, gente? Eu estou cobrindo todas as combinações de posição aqui dentro da minha matriz. Perfeito? Agora, como é mesmo a regra para construir uma matriz identidade? Ela tem que ser 1 na diagonal e 0 no restante. Então, antes da gente fazer dessa forma, vamos primeiro testar essa estrutura. Então, digamos que eu queira colocar dentro dessa minha matriz a soma de i com j. Então, meu k, i, j, coloco o meu símbolo de atribuição, i mais j. Então, veja se você entende o que está acontecendo aqui. À medida que o i roda de 1 para 10, à medida que meu j roda de 1 para 10,
essa minha matriz K, a posição IJ vai ser preenchida com I mais J. Então, eu peço que você copie aí no seu computador, faça esse experimento aí no seu computador, mas copie com muita calma essa sequência aqui, para a gente não cometer deslize, tá bom? Então, dá um Enter. Você vai perceber que nada aconteceu. Só que agora, chama de novo a matriz K. Olha só que interessante. Pronto. Cada célula, cada entrada da matriz K foi preenchida com I mais J. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Coluna 4 e linha 2. 4 mais 2, 6. Aqui dentro. Perfeito? Então, com essa estrutura, a gente consegue percorrer um I indo de 1 até 10 e um J indo de 1 até 10 e solicitar que essa minha matriz K seja preenchida com I mais J, tá bom? Agora eu peço para que você aperte no seu teclado, tecla para cima. Aperta de novo. Com isso, você vai resgatando o histórico dos comandos. Então eu peço agora para que você brinque com esse I mais J. Então, por exemplo, digamos que no lugar do I mais J, eu coloque 1. Pronto, chama de novo a matriz K. Agora você preencheu essa sua matriz com apenas o número 1. Chama de novo esse comando. No lugar desse 1, coloca I vezes J. Chama de novo a matriz K. Agora você tem uma matriz cujo posição I e J é o produto de I com J. Mas lembra, gente, que o meu objetivo inicial era simplesmente construir a matriz identidade? Bem, como que era mesmo o procedimento para construir a matriz identidade? Aqui onde o I é igual a J é 1 e onde o I é diferente de J é 0. Então, para que a gente possa construir a matriz identidade, vamos aprender a construir condições que envolvam um C, tá bom? Porque eu preciso testar se a linha é igual à coluna para colocar o I. Perfeito? Então, gente, para a gente comparar valores e criar condições lógicas, vamos então aprender quais são os comparativos binários do R. Então, olha só. Digita aí no seu teclado 1 maior que 2 e dá Enter. Se você digita essa proposição, 1 maior que 2, o R retorna falso, ou seja, 1 não é maior que 2. Digita 2 maior que 1. Bem, 2 maior que 1. Nesse caso, o R retorna true, que significa verdadeiro. Perfeito? Então você tem o maior, você tem o menor, e como que é o igual? O igual no R, para a gente comparar valores, são dois sinais de iguais do teclado. Então vamos lá, 3 igual 2. Se você dá Enter, ele retorna falso. Vamos colocar agora 3 igual a 3. Se você dá Enter, ele retorna verdadeiro, ou seja, ele está dizendo que de fato ele fez a análise e de fato concluiu que 3 é igual a 3, que 3 não é igual a 2, que 2 é de fato maior que 1 e que 1 não é, na verdade, maior que 2. A gente vai usar esses comparativos para a gente preencher essa matriz. Por quê? A ideia, gente, é o seguinte: quando o I for igual ao J, ou seja, quando a gente estiver na diagonal principal, eu vou rechear isso aqui de 1. Fora da diagonal principal, isso aqui vai ser o quê? Um monte de zeros. Então, para a gente fazer construir essa matriz dessa forma, vamos então introduzir o comando if. O comando if funciona assim. If em inglês significa se, tá bom? Então vamos colocar aqui if e vamos colocar uma condição para ele testar. 2 igual a 2, tá bom? Aí você coloca aqui dentro, vamos escrever aqui, sei lá, -1 entre colchetes, tá bom? Digite a palavra else, abra e fecha colchetes e coloca 0.
Já vou explicar para você o que esse comando significa. Gente, essa estrutura é a seguinte. O if, ele testa uma condição. Então, por exemplo, se 2 for igual a 2, ele vai executar o que está entre parênteses. Else significa caso contrário. Então, caso contrário, ele executa o que está dentro desse parênteses, que é 0. Então, vamos dar Enter para ver o que acontece. Ele retornou menos 1. Por quê? 2 é igual a 2. Então, ele retorna esse número. Puxa aí na seta para cima. Vamos ver agora o que acontece aqui. If 2 igual a 2, menos 1, else 0. No lugar desse 2, coloca 3. Então, vamos voltar aqui com o teclado. Coloca 3. Nesse caso, ele retorna 0. Por quê? Se o 2 é igual a 3, retorne menos 1. Caso contrário, retorne 0. Mas o 2, gente, não é igual a 3. Então, ele não retorna isso aqui. Ele retorna 0. Tá bom? Então, vamos usar esse if junto com esse for para a gente construir a matriz identidade. Então, puxa lá em cima o for que a gente construiu. Isso. Olha só, gente. Agora, tá vendo esse i vezes o j? Apaga esse i vezes o j. E como é que eu vou construir essa matriz K? Então, na posição i e j, eu vou fazer o quê? Vou fazer um teste de if. Então, olha só. Se o i for igual ao j, não esqueça de abrir e fechar os parênteses. Bem, se o i for igual ao j, eu quero que esse if retorne 1. Caso contrário, eu quero que ele retorne 0. Por quê? Quando o i for igual a j, ele retorna 1. Caso contrário, ele retorna 0. Dá Enter. Repara que não teve nenhuma saída. Entra agora com o K para a gente ver a matriz. Se você dá Enter, voilá, a gente construiu a matriz identidade fazendo o teste. Quando o i for igual ao j, você percebe o quê? Que ele coloca 1. E quando o i é diferente de j, você percebe que ele retorna 0. Beleza? E só para a gente encerrar essa videoaula, digamos que você não queira digitar tudo numa linha corrida desse jeito, porque você se confunde. Então, olha só como que é a estratégia, como que eu uso isso no dia a dia. Eu faço assim, gente. For i indo de 1 até 10, ok? Abro chaves. Se você dá Enter, perceba que vai aparecer esse maisinho aqui do lado. Significa que ele está entendendo que o comando não terminou. Então me ajuda. For com indo de 1 até 10, abrir essas chaves. Agora eu vou fazer o quê? Outro for com j indo de 1 até 10. Abro de novo. Opa, faltou fechar aqui um parênteses. Abro de novo estas chaves, ok? Dou mais um Enter. Ele entende que ainda não acabou o comando. Agora, o que eu digito? K, I, J, ok? Sendo atribuído com if, I igual a J, ok? 1, else 0. Perfeito? Agora, o que eu faço? Eu fecho e dou Enter. Então, repara que você pode simplesmente quebrar o comando no meio, que se você der Enter, ele não executa e fica aguardando o restante do script que você precisa colocar no seu programa. Beleza, pessoal? Então, claro que se você digitar K, ele retorna a mesma matriz, né? Porque é o mesmo comando. E, bem, então esse foi o conteúdo que a gente aprendeu na aula de hoje. Então, nós aprendemos sobre as operações aritméticas com vetores, matrizes e números. Aprendemos o controle de for, o controle if, concorda comigo? Aprendemos a salvar o histórico do comando, dos comandos do R, e aprendemos a abrir e salvar. E, finalmente, para você fechar o programa, se você não quiser clicar aqui no X, você pode fazer como eu, simplesmente digitar desculpa, faltou os parênteses, porque lembra, todo comando em R a gente precisa colocar parênteses, tá? Então você digita Q, abre e fecha parênteses, ele vai entender então que você quer sair,
E aí ele vai perguntar se você quer salvar. Se você quiser, você pode salvar para recapitular depois essa aula, mas aqui hoje eu não vou salvar, então eu clico em não e pronto. Tá feita então a nossa primeira videoaula do R. Muito bem? Espero que vocês tenham gostado desta primeira videoaula onde a gente introduz os aspectos elementares do programa R. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e aprendido bastante. E não se esqueçam, se tiverem dúvida, não se preocupe. Procurem os tutores, procurem os professores, que todo mundo pode te ajudar. Até a próxima!